olho para a nossa igreja hoje, e eu vejo a gente vivendo alguns momentos assim, aonde algumas situações surgiram no nosso meio, e solução humana não resolve. E eu glorifico a Deus, porque é um tempo dele manifestar o sobrenatural dele. Eu não sei se você enxerga essas oportunidades assim, mas é a oportunidade de você viver o que você nunca viveu. Nessa casa aqui, algumas coisas que a gente tem enfrentado, você tem a oportunidade de experimentar e viver algo que talvez você nunca viu e nunca viveu. E nós vamos viver em nome de Jesus. E nós vamos ver. Entende? Porque Deus, ele se move dessa forma. Então, Deus sempre, ele vai mover muitas vezes na contramão da lógica humana. Daquilo que seria muitas vezes comum para mim e para você. Então, esse Deus é o Deus que de fato confunde às vezes. Quando ele chama improváveis, quando ele vai, às vezes, trazer e realizar através de histórias que nós não escolheríamos. Mas ele vai lá e realiza, e ele faz, porque ele é esse Deus maravilhoso, amém? A força de Deus, ela sempre se revela na limitação humana e na fraqueza humana. É isso que Deus está fazendo. E aí, nesse sentido, irmãos, dias de Nazireu para nós, então, são dias aonde o Senhor, assim como Ele chama a sua igreja, Ele chama eu e você, continua talvez desafiando, convocando, muitos de nós consagrando a nossa geração, ou muitos de nós talvez se colocando diante do Senhor, dizendo, ei Senhor, eu quero ser esse separado, consagrado, este que entende, Pai, que há valor, há lugar, Senhor Deus, na Tua presença, e eu posso me satisfazer nela, e ao viver isso, irmãos, de fato, irmãos, nesses últimos dias, experimentar avivamento, experimentar transformação do Senhor, experimentar coisas fantásticas da parte do Senhor. Irmãos, os grandes avivamentos, quando eles aconteceram, muitos deles eram em momentos críticos da história, eram em momentos às vezes de situação até de esfriamento espiritual. Nós estamos vendo aqui, quando é que Deus levanta esses homens com um voto como esse? Quando a nação está em crise. Israel estava em 40 anos de escravidão. Quando nós falamos de Samuel, irmãos, que momento Israel estava vivendo? Israel era conduzido por um sacerdote cego, alguém que tinha um ofício por geração, mas que não enxergava mais, alguém surdo que não ouvia mais Deus. Ele era sacerdote, mas não ouvia mais o Senhor. Alguém que um dia experimentou da presença de Deus, mas que tem uma morte tão horrível, que está ali na cadeira, cai para trás e quebra o pescoço. Um dia eu ouvi um pastor falando isso, e ele disse assim, falando de Eli, ele disse assim, ou você cai para frente e se rende ao Senhor, ou você cai para trás e quebra o pescoço. Porque foi assim que Eli morreu. E ele era o homem de Deus que conduzia a nação. O estado era deplorável. Era o povo de Deus, o culto acontecia, estava tudo instituído, mas Deus não recebia, não havia presença. Os filhos de Eli, a Bíblia vai descrever eles como pecadores rejeitados pelo Senhor, mas eram eles que ofereciam o culto a Deus. A Bíblia diz que eles profanavam, que eles faziam pouco caso das ofertas oferecidas naqueles dias, que eles metiam o garfo na panela, e muitas vezes roubava do que era a oferta que o povo vinha trazer. Homens que não tinham temor à presença do Senhor, homens que não sabiam o que era viver em reverência e em santidade diante do Senhor, mas que exerciam o ofício do Senhor. Entenda, são em tempos de crise, são em tempos muitas vezes onde a nação está distante, que Deus separa esses homens. Então Deus levanta Sansão para libertar, Deus permite e levanta Samuel para se tornar um homem, o maior homem de referência do seu tempo, separado por Deus, para servir o Senhor. Deus levanta João Batista, em um tempo em que profetas não falavam, um tempo onde o Senhor se movia, mas não havia nenhuma referência que estava ouvindo Deus, e Deus vai lá e gera uma criança cheia do Espírito, e Ele é aquele que prepara o caminho do Salvador. Ei, entenda, em momentos de crise, em muitas vezes em momentos de esfriamento espiritual, Deus ainda continua esperando que homens e mulheres se separem para Ele, que homens e mulheres ainda se consagrem e dediquem a sua vida unicamente para Ele. Dias de Nazireu, Sansão, Samuel, João Batista, todos esses tiveram a oportunidade de viver essa realidade.
Nazireus aparecem em momentos de virada histórica.